aí, minha gente, professora Michele Sampaio chegando para conversar um pouco, né? Na verdade, conversar bastante com vocês sobre a legislação básica do Sistema Único de Saúde, mais especificamente e de forma super atualizada, a Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. É isso, o CMS, em comemoração a mais um aniversário da Lei 8.080, decidiu promover, né, essa aula especial, aula aprofundada, aula com todos os aspectos dessa lei, que para você que deve estar estudando aí para residência multiprofissional, você que está estudando para concurso público, você que está estudando para processos seletivos no geral, com certeza essa aula aqui vai lhe ajudar e muito. Então, primeira coisa que eu vou pedir para você, né, deixa o like nesse vídeo, né, para essa aula ajudar mais e mais alunos, mais e mais concurseiros. Compartilhe essa aula nos teus grupos de WhatsApp, nos teus grupos de Telegram, para ajudar teus colegas. E se você não está inscrito nesse canal, para você ter acesso e ser sinalizado para mais conteúdos gratuitos que semanalmente nós estamos fornecendo para os nossos alunos aqui no YouTube, se inscreve no canal, tá? E outra coisa, finalizou a aula, finalizou o teu estudo, deixa um comentário aqui para a gente no vídeo, deixa um comentário. Aí eu vou apresentar as redes sociais do curso MS, tá aí as redes sociais do curso MS. Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha, né, para eu iniciar. Nós temos o curso MS, que é o nosso Instagram, e tem o meu Instagram também, @profa Michele Sampaio, tudo junto, tá bom? Então é só você ir lá, se puder, segue a gente nas redes sociais também, que tudo sobre concursos na área da saúde, nós estamos bastante antenados e compartilhamos com vocês, ok? E então, vamos lá falar um pouco sobre essa tão grandiosa, posso dizer assim, lei que regulamenta todo o Sistema Único de Saúde. Essa lei foi sancionada na década de 90, no iniciozinho da década de 90, no início da implantação do Sistema Único de Saúde, e ela vai falar de diversos aspectos do SUS. Ela vai regulamentar, explicar em detalhes as atribuições dos entes federativos, quais são os objetivos do sistema, quem faz parte do Sistema Único de Saúde, qual é o campo de atuação do SUS, os princípios, as diretrizes do sistema. Além disso, vai falar de diversas comissões, subsistemas, iniciativa privada, a participação da iniciativa privada, além da incorporação de tecnologias dentro, né, do SUS, como esse processo é feito, como esse processo se dá. E, para finalizar, ainda existe o capítulo que fala de gestão financeira do Sistema Único de Saúde e um capítulo que fala somente da política de recursos humanos do SUS, além de planejamento e orçamento do SUS, ok? Então, é uma lei que tem 55 artigos, isso mesmo, meu amigo, 55 artigos, mas na verdade, eu sempre digo, a Lei 8.080, ela tem muito mais do que isso. Por quê? Porque ao longo dos anos nós tivemos diversas alterações dessa lei. Vez ou outra aparece uma nova lei sancionada que altera a Lei 8.080 em algum aspecto. Então, eu vou começar contigo para que você entenda e entre no clima aí das provas de concurso, de processo seletivo de residência. Vou começar contigo com as alterações. Eu vou colocar aqui na tela todas as alterações, né, ou as principais alterações que a Lei 8.080 já sofreu de 1990 até agora, 2022. Por isso que eu lhe digo que essa aula é atualizada, porque nós temos todas as alterações, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui. Se você observar, eu vou colocar para você aqui os pontos importantes que são as principais alterações. A primeira alteração da Lei 8.080 se deu no ano de 1995, olha aí. E essa alteração foi feita no artigo 16 da Lei 8.080
e ela regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Em 1999, nasce o primeiro subsistema do Sistema Único de Saúde, que é o subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Então, institui esse subsistema e que em 1999 a Lei 9.836, ok? 2 anos, na verdade, 3 anos após, em 2002, nós vimos ser sancionada a Lei 10.424, que também acrescenta, certo, a assistência domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Na sequência do subsistema de atenção à saúde indígena, você vai ver a atenção e a assistência, a internação e a assistência domiciliar do SUS sendo regulamentada. E 3 anos após, temos mais uma lei, tá aí em cima, ó, a 11.108, que trouxe também para dentro da Lei 8.080 o direito ao acompanhante durante o pré-parto, o parto e o pós-parto imediato, tá? Mais uma alteração. Tivemos aí, no ano de 2011, uma série de alterações. Por quê? Porque o ano de 2011 foi um ano muito importante para o Sistema Único de Saúde. Ele trouxe, né, uma nova política nacional de atenção básica, outras políticas que foram adicionadas ou atualizadas no âmbito do SUS, e a Lei 8.080 precisava, já estávamos aí com mais de 20 anos de Sistema Único de Saúde, e a Lei 8.080 precisava dessa atualização. Surge o Decreto 7.508 de 2011, que possivelmente pode ser que esteja no seu edital também, né? Que ele regulamenta esta lei, e algumas alterações também acontecem a nível de Lei Orgânica da Saúde. Uma delas é a Lei 12.401, que incorpora na Lei 8.080 mais um capítulo falando de assistência terapêutica integral e incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Outra lei que é sancionada também no ano de 2011 é a 12.466, que traz para dentro da Lei 8.080 os conselhos de gestores. Que conselhos são esses, Michele? Os conselhos são o CONAS, o CONASEMS e o COSEMS. Acredito eu que você já ouviu falar desses conselhos de gestores. Mais uma lei também é sancionada em 2011 e traz, que não está aqui, que é a inclusão também na Lei 8.080 das comissões intergestores bipartite e tripartite. Em 2013, nós temos a alteração do artigo 3º da Lei 8.080, através da lei, está aqui, ó, 12.864, que essa lei, ela estabelece o seguinte: ela inclui a atividade física como um fator que condiciona e determina a sua saúde, tá? Em 2013 também é sancionada uma nova lei, e essa lei é acrescentada lá na lei do acompanhante, né? Onde se fala de lei do acompanhante, a 11.108, e diz que os hospitais de todo o país estão obrigados a manter em local visível das suas dependências o direito ao acompanhante durante o pré-parto, o parto e o pós-parto imediato. Mais uma lei. Em 2015, nós temos a alteração do artigo 23 da Lei 8.080, ok? Que permite a participação de empresas e de capital estrangeiros na assistência à saúde no país. E temos aí em 2017 mais uma alteração, a inclusão do princípio que eu chamo de princípio da violência doméstica, que é o inciso 14º do artigo 7º da Lei 8.080, acrescenta aí um novo princípio do SUS, né, neste artigo. E, ultimamente, em decorrência da pandemia da Covid-19, nós temos aí 3 alterações, exatamente, 3 importantes alterações nos 3 últimos anos na Lei 8.080. E aí eu preciso que você, concurseiro, marque aqui, marque bem aqui, tá? Você que está ao vivo conosco ou você que vai assistir, né, dentro da plataforma, em outra situação, essa aula. Olha só, então, se você observar estas alterações aqui, elas com certeza
serão tendência de prova. A Covid-19 como um todo, né, todos os aspectos, guia de vigilância, programa de imunização, todos os aspectos relacionados à pandemia da Covid, elas são tendência de prova. E, obviamente, a Lei 8.080, ela não ficaria de fora das tendências de prova relacionadas à Covid. Então, cuidado, eu preciso que você marque essas alterações e coloque aí a palavra prova, tá? Porque são tendências, sim, de prova. A Lei 14.021, do ano de 2020, ela altera, né, o subsistema de atenção à saúde indígena, além de outros aspectos. Eu vou dar um resuminho aqui para vocês, obviamente nós vamos ver um pouco mais para frente do que se trata. Ela altera a Lei 8.080, ofertando e, entre aspas, dando à União a responsabilidade de garantir aporte adicional de recursos para o subsistema de atenção à saúde indígena em caso de situações emergenciais e de calamidade pública, ok? A Lei 14.141, vou até sair aqui da tela, ela altera o artigo 16 da Lei 8.080, essa já foi em 2021, que ela dispõe sobre a remessa, o envio de patrimônio genético ao exterior. Também, quando chegar lá, nós vamos falar um pouco sobre ela. E a Lei 14.313, de março de 2022, ela vai alterar a Lei 8.080, certo? Para dispor sobre os processos de incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Então, ela vai alterar lá o artigo 19M, né, os aspectos dos artigos 19M ao 19U, que fala do capítulo de assistência terapêutica integral e incorporação de tecnologias do SUS, ok? Então, cuidado com as alterações da Lei 8.080. E aí, você precisa, antes de qualquer coisa, antes de nós começarmos especificamente a passear aqui pelos artigos dessa lei e a resolver algumas questões-chave que eu trouxe para a gente, você precisa entender como é que funcionava o Sistema Único de Saúde, certo? Como é que funciona, aliás, o SUS, e como é que funcionava o Sistema de Saúde Nacional prioritário antes da criação e da regulamentação do Sistema Único de Saúde. Então, olha só, antes do Sistema Único de Saúde, né, o Sistema de Saúde prioritário, que era voltado para o seguro social, que era o sistema INAMPS e INPS, ele funcionava apenas para pessoas, trabalhadores urbanos de carteira assinada. Claro que alguns anos depois, a possibilidade de se tornar previdenciário chega também na população ou no trabalhador rural, ok? Mas era somente para pessoas que estavam formalmente no mercado de trabalho. Ok, o modelo era curativista, hospitalocêntrico, a equidade era só para quem tinha acesso formal, tá? A natureza dos prestadores era eminentemente o setor privado, claro que existiam serviços públicos, mas o setor privado imperava nesse período e a gestão era feita pelo Ministério da Previdência e da Assistência Social. Agora, a partir do Sistema Único de Saúde, o direito, né, dá acesso a todas as pessoas. Não esqueça, saúde, o que diz a Constituição? Saúde é direito de todos e dever de quem? Do Estado, ok? Então, o direito legal de acesso a todas as pessoas. O modelo assistencial, ele é integral, ele é regionalizado, ele é hierarquizado, fornecido a todas as pessoas. A equidade, ela passa realmente a fazer valer, né, dentro do Sistema Único de Saúde, a igualdade com justiça. E a natureza dos prestadores é eminentemente pública. Pode ter a participação da iniciativa privada? Pode, mas os serviços são totalmente gratuitos, ok? E com o controle social, a participação popular. E a gestão? A gestão ela é descentralizada. A gestão é totalmente descentralizada, no entanto, existe um gestor do Sistema Único de Saúde em cada um dos entes federativos, tanto na União, como nos estados, como nos municípios e Distrito Federal, ok? E aí entramos aqui, pessoal, no início da nossa legislação, no início da nossa Lei 8.080. Esse aspecto aqui, você entenda, vamos entender como é que vai funcionar essa aula aqui.
É importante que você saiba, que você fique muito atento, que você tenha sempre papel e caneta. Quando você for assistir uma aula da professora Michelle, tenha sempre um papel e uma caneta na mão, do lado, tá? Para quê? Para que sempre eu vou te sinalizar. Olha, isso aqui já caiu em prova, isso aqui cai dessa forma, isso aqui já apareceu dessa forma, pode aparecer dessa forma, porque aí, quando você for fazer a sua revisão, você sempre vai ter anotações, tá? Um resumo de anotações das principais partes e dos principais aspectos da Lei 8.080 e de qualquer outra legislação que você precisa revisar, ok? Esse preâmbulo, que é o início, aquele texto inicial de qualquer legislação, ele é muito importante para você entender para que essa lei nasceu e, inclusive, resolver questões. Existem questões que cobram somente um preâmbulo de legislação. Então, o que que fala? O que que traz essa lei? Ela dispõe sobre as condições para a promoção da saúde, a proteção e a recuperação, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, além de falar de outros assuntos. Quando ele fala, né, e dá outras providências, quer dizer que ela estabelece outros assuntos. Ela fala de outros assuntos. E aí temos aqui o artigo 1º da Lei 8.080, que ele vai falar da, anota aí, anota, abrangência da lei. Abrangência dessa lei. Olha só, o que que essa lei faz? Ela regulamenta o Sistema Único de Saúde. Então, olha comigo o artigo 1º. Esta lei regula em todo o território nacional, ou seja, ela regula do Oiapoque ao Chuí, as ações e os serviços de saúde. Então, tudo que for ação e serviço de saúde, executado de forma isolada por cada profissional, né? Por cada serviço de forma isolada, ou em conjunto, em caráter permanente ou em caráter eventual, tanto por pessoas naturais como por pessoas jurídicas, empresas, tanto de direito público como de direito privado. E aí, a pergunta que você deve estar fazendo nesse momento na sua mente, ou então coloca aí, né? Você está assistindo ao vivo, coloca aí no chat. Pergunta que você está fazendo aí agora. Professora, essa lei, ela regula também, né, a iniciativa privada? Se ela está dizendo aqui que ela regula em todo o território nacional, todas as ações públicas e privadas, isso quer dizer que ela regula, de certa forma, a iniciativa privada. Inclusive, a iniciativa privada, ela deve seguir e atender para que ela funcione aspectos e normativas estabelecidas por esta lei, ok? Cuidado e não confunda com a lei de 1998, que é da ANS, certo? É diferente da lei 8.080, mas de certa forma existe regulamentação para a iniciativa privada dentro dessa lei, sim, ok? Artigo 2º, anote aí, é o mesmo artigo 196 da Constituição Federal. Por que ele é o mesmo artigo? Porque ele só está regulamentado. Lembra aí, ó, saúde é direito de todos e dever. Olha o artigo 2º, o caput dele. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E aí o parágrafo 1º diz: o dever do Estado de garantir saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais. Aí, os objetivos dessas políticas: reduzir o risco de doenças e outros agravos e garantir acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Deu para entender aí, gente? Então, o parágrafo 2º é uma pequena diferença aí do artigo 196, que ele diz assim, ó, o dever do Estado de prover ações e serviços de saúde para a população não exclui o das pessoas, da família, das empresas e o dever da sociedade para com a sua saúde, ok? O artigo 3º, beber só um gole d'água aqui, minha gente. O artigo 3º, ele vai falar dos determinantes sociais da saúde. É interessante que quando essa lei estabelece, né, que a saúde vai muito mais além de sinais e sintomas, o que que ela está dizendo? Olha, a saúde, ela é um complexo. A saúde não é só a ausência de doenças. E ela confirma isso no artigo 3º. Essa lei confirma isso no artigo 3º. Lembre aí que existe uma alteração de 2020,
2013 aqui, tá? Então, olha, essa lei aqui foi alterada em 2013, incluindo o quê? A atividade física como um fator, tá aqui ela, ó, a atividade física como um fator condicionante e determinante da saúde, ok? Então, o que que diz o artigo 3º? Diz o seguinte, que os níveis de saúde expressam o quão organizado socialmente e economicamente é um país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros. Ou seja, cuidado com isso na hora da prova. Ó. Lá na hora da sua prova, você vai observar, porque muitas vezes a questão coloca única e exclusivamente assim, ó. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, moradia, saneamento básico e meio ambiente. Tá certo isso, gente? Com certeza está. Por quê? Porque ela não necessariamente tem que colocar todos. A própria lei não se obrigou a isso. Ele diz assim, ó, a saúde tendo a saúde como fatores determinantes e condicionantes, entre outros. Entre outros, nós temos a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Deu para entender? Saiu aqui um pouquinho. Então, a bens e serviços essenciais. Ok? Então, vamos seguir. Não esqueça, muitas vezes a questão ela pode fazer uma correlação entre este artigo, ok, da Lei 8.080, e o diagrama em camadas dos determinantes sociais da saúde de Margaret Dowling e Whitehead da OMS, tá bom? Então, cuidado com isso. Isso aqui também é muito cobrado em diversas provas de concurso, mas não está na Lei 8.080. E aí vamos resolver nossa primeira questão, questão da banca VUNESP. Questão de banca excelente, gosto muito da VUNESP, gosto da forma da redação do examinador, gosto da forma de cobrança, gosto do entendimento rebuscado em Sistema Único de Saúde, gosto da variabilidade das questões e gosto da forma que eles cobram. Sabe por quê? Porque eles cobram entendimento de SUS. Então, é muito importante que as bancas evoluam e saiam mais do copia e cola e comecem a cobrar do profissional da saúde, pelo menos, o entendimento sobre o Sistema Único de Saúde. Vamos ver o que essa questão aqui nos trouxe. Ela diz o seguinte, em um município, a Secretaria de Saúde resolve participar de uma grande feira na qual haverá a venda de alimentos orgânicos na região. A divulgação de iniciativas de atividades econômicas, atividades educacionais e atividades sanitárias. Alguns munícipes ficam descontentes e entram com uma petição administrativa, reclamando que não caberia à pasta da saúde participar de um evento sem relação com a saúde. Aí, a questão é a seguinte, ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. O que aconteceu? A Secretaria de Saúde decide participar de um evento e esse evento ele conta com diversas atividades, tá? Atividades econômicas, atividades educacionais e atividades sanitárias. Esse evento ele foi realizado para a venda de alimentos orgânicos. E aí as pessoas, né, do município ficaram descontentes dizendo, olha, o pessoal da saúde aí tá misturando as coisas. Estão participando de eventos que não têm nenhum tipo de correlação com a saúde. Vamos fazer uma petição pública ou uma petição administrativa aí para em nível de reclamação do que está acontecendo. Me diga uma coisa, a venda de alimentos orgânicos e as iniciativas relacionadas à economia, à educação e de saúde, elas têm ou não têm correlação com a saúde? O que é que você acha? Vamos ler os itens? O item A diz assim, ó, a participação da Secretaria de Saúde do município deveria ter sido discutida a nível de comissão intergestores bipartite. Gente, entenda, a comissão intergestores bipartite, ela foi feita para decidir aspectos, pactuações, negociações a nível estadual. Então, não compete a CIB discutir algo, né, ou pactuar, negociar algo
a nível de um único município. Então, esse item está completamente falso. O item B. As atividades como essa feira só poderiam ter a participação da Secretaria de Saúde se tivessem sido aprovadas na Câmara Municipal. Também não precisa de aprovação em Câmara, coisíssima nenhuma, tá falso. Item C. Os munícipes descontentes têm razão, pois a energia e os recursos deveriam ser concentrados em atividades de recuperação da saúde dos adoecidos. Entenda, as ações de saúde não se voltam somente para o aspecto da recuperação. As ações são de promoção, as ações são de prevenção, as ações podem ser de cuidados paliativos, de reabilitação, de diversos aspectos, não só recuperação da saúde, tá? Então, também o item C está falso. Entender? A atividade da Secretaria de Saúde, no caso, é coerente com o conceito de que a saúde de uma comunidade tem relação com outros aspectos, como o econômico, o social e o cultural. Lembra lá que eu disse quais são os fatores que determinam e condicionam a nossa saúde? Os aspectos econômicos, sociais e os culturais, eles estão envolvidos, né, como fatores que determinam e condicionam a saúde das pessoas. Então, o item D é o item do gabarito da questão. E o item E, a Secretaria de Saúde só poderia participar de uma iniciativa dessa natureza se todas as questões de atendimento estivessem resolvidas. Não. Uma iniciativa não anula a outra. O SUS ele precisa, ao mesmo tempo, participar de diversas iniciativas. E não quando uma estiver resolvida, aí sim se participa de outra iniciativa. Esse entendimento está equivocado, está falso. Então, diante disso, temos como gabarito aí o item D de docinho de coco, ok? E vamos falar agora de aspectos que caem muito em provas, que são os objetivos, o campo de atuação e as definições de Sistema Único de Saúde, ou seja, quem faz parte do SUS, ok? Então vamos lá. Artigo 4º, ele define o Sistema Único de Saúde e ele vai dizer o seguinte: o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições, né, federais, estaduais e municipais, tanto da administração direta como indireta, e também as fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS. Ok. Além disso, existem outros serviços que fazem parte do SUS? Sim. Olha o parágrafo 1º. Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, de pesquisa, de produção de medicamentos, de sangue e de hemoderivados e de equipamentos para a saúde. E por fim, todo mundo sabe, né? Você que nunca estudou o Sistema Único de Saúde e você que já estudou SUS, você sabe que a iniciativa privada pode, né? Em algum momento aí da sua vida você deve ter ouvido isso. A iniciativa privada pode participar do SUS, mas em caráter complementar. Cuidado, a palavra poder não é o verbo. Poder não é o verbo dever, tá? Por que eu estou falando isso? Porque lá na prova eles vão colocar deverá. E não é dever, é possibilidade. E aqui também eles podem mudar. Cuidado, não é suplementar. Eles podem tirar essa palavra complementar e colocar suplementar. Então, estaria incorreto caso isso apareça em algumas das suas provas. Como ele fala que tanto órgãos e instituições da administração direta e indireta, eu vou citar aqui alguns aspectos, né, alguns exemplos de órgãos e instituições que são da administração direta, ó, os ministérios, as secretarias de governo e as suas unidades fazem parte da administração direta. A administração indireta, todas as autarquias, todas as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista fazem parte aí da administração indireta. Então, por exemplo, se você é concursado num concurso de uma fundação, você está dentro da administração indireta. Fechou? Aí o artigo 5º ele vai falar dos objetivos do Sistema Único de Saúde. E ele diz assim, ó, são objetivos do SUS. Cuidado, não confunda objetivos do Sistema Único de Saúde com princípios, diretrizes ou até mesmo campo de atuação.
é importante que você saiba separar em caixinhas aí. Os objetivos do SUS estão no artigo 5º e são só 3, tá? Primeiro objetivo, identificação e divulgação de fatores condicionantes determinantes da saúde. Segundo, formulação de políticas, tá? Destinadas a promover nos campos econômico e social a observância do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei. O que ele está dizendo aí? O que é o parágrafo 1º do artigo 2º? Eu vou voltar só para você ver, ó. Parágrafo 1º do artigo 2º, ó, prover tudo que está aí. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação de políticas econômicas e sociais. Então, a formulação de políticas que ele fala são as políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, ok? E aí, e por fim, o terceiro objetivo, assistência às pessoas, através de ações de promoção, de proteção e de recuperação da saúde, integrando ações assistenciais com atividades preventivas. Então, não esquece, 3 objetivos: identificação e divulgação dos fatores condicionantes, formulação de políticas e prestar assistência às pessoas, tá? Aí chegamos aqui, né, em algo muito importante para você. Eu digo que os 7 primeiros artigos da Lei 8.080, eles são o início do entendimento e é onde aí 40%, 50% das questões sobre essa lei, elas versam. Então, essas questões de Lei 8.080 gostam de cobrar aí do primeiro, especificamente do 2º até o 7º artigo. Já estamos no 6º. Então, boa parte do entendimento você já tem. O que você precisa fazer é complementar esse entendimento para que você, qualquer tipo de prova, qualquer tipo de questão que caia sobre a Lei 8.080, seja tranquila para você, seja fichinha para você. Fechado? Então, o artigo 6º da Lei 8.080, ele traz, sabe o que, gente? Deixa eu só colocar aqui o nosso marca-texto, o campo de atuação do SUS. Aonde o SUS atua? Ele executa que tipo de ações? Ele participa de que tipo de ações? Ele colabora com o quê? Então, é muito importante que você tenha o entendimento de que, primeira coisa, quando você vai estudar campo de atuação, você ficar muito atento aos verbos. Executar, participar, colaborar, formular, ok? Então, os principais verbos são esses. Mas o que mais eu vejo cobrando em provas é o verbo executar. Por quê? Porque o SUS é dele, é responsabilidade dele executar ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e inclusive assistência farmacêutica. Então, o SUS executa essas ações. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e assistência farmacêutica. Ok? Se você souber quais são as ações eminentemente de execução que fazem parte do campo de atuação do Sistema Único de Saúde, você vai conseguir responder muitas questões, ok? Além dessa, temos outras, né? O SUS participa da formulação da política da execução de ações de saneamento básico, ordena a formação de recursos humanos, né? Vigilância nutricional e orientação alimentar também é função do sistema, faz parte do campo de atuação, colaboração na proteção do meio ambiente, formulação da política de medicamentos, equipamentos, controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, incrementa em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e formula e executa a política de sangue e seus derivados. E aí temos aqui 3 parágrafos sequenciais. O quê? Quais são, professor, os parágrafos? Parágrafo 1º, que ele fala de vigilância sanitária. Parágrafo 2º do artigo 6º, que ele vai falar de vigilância epidemiológica. Parágrafo 3º
do artigo 6º, que ele vai falar de saúde do trabalhador. Todos esses três aqui que eu acabei de mostrar para você, eles fazem parte da vigilância em saúde do Sistema Único de Saúde. Cuidado para você não confundir. Uma coisa é o que temos aqui na Lei 8.080, fazendo parte da vigilância em saúde. Esses três aspectos da vigilância em saúde aí. Outra coisa é o que temos em uma resolução de número 588 do Conselho Nacional de Saúde de 2018, que estabelece a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Essa política envolve todos esses três aspectos, mais a vigilância em saúde ambiental. Tenha cuidado com essa vigilância, pois se a sua questão fizer referência no enunciado à Lei 8.080, vigilância ambiental não está na Lei 8.080, tá? Está na resolução, mas na Lei 8.080, não. E aí, bizu, né? Vamos de bizu, porque você vai resolver prova, então prova e bizu dá super certo. Vamos lá começar a falar da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela vai sempre se relacionar com a palavra risco. Risco a quê? Risco à sua saúde, tá? Então, olha só a dica que eu estou lhe dando. Quando você ver uma questão falando relacionado à Lei 8.080 e falando de vigilância sanitária, lembre sempre da palavra risco. Risco a quê? Risco à saúde. A vigilância sanitária, ela tem a capacidade de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir em problemas de saúde sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e também da prestação de serviços. É por isso que a vigilância sanitária, ela abrange o controle de bens de qualquer tipo de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacione com a sua saúde. Ou seja, tudo que for de bem de consumo, um medicamento, tudo que for de alimento, de bebidas, ok? Está relacionado à vigilância sanitária. E também o controle de qualquer prestação de serviço. Qualquer prestação de serviço pode ser serviços estéticos, serviços de saúde, ou seja, serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, também são da abrangência da vigilância sanitária. Então, não esquece, na questão falar de vigilância sanitária e relacionar isso à Lei 8.080, lembre de risco à saúde. E quando a questão falar de vigilância epidemiológica, professora, eu vou lembrar de quê? Aí você vai lembrar de prevenção e controle. De quê? Doenças. Então não é só o risco à saúde. São as doenças e os agravos. Essas doenças e agravos são da responsabilidade da vigilância epidemiológica. Lembra aí, por exemplo, da pandemia da Covid-19, tá? Então, a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer alteração nos fatores que determinam e condicionam a saúde individual e coletiva, ou a coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos, tá? E cuidado, vigilância epidemiológica, que muita gente, né, erra nas provas de concurso, é afirmar que a vigilância epidemiológica ela é voltada para doenças infecto-contagiosas. Não, as doenças infecciosas ou não e os agravos, tá? Então, envolvem doenças infecciosas ou não e também os agravos. E a saúde do trabalhador? Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina. Então, lembra, a associação da vigilância sanitária com a vigilância epidemiológica. Com a finalidade de quê?
de recomendar, né, medidas e, inclusive, proteger, reabilitar, promover saúde, recuperar a saúde de trabalhadores que foram submetidos a agravos, né, a riscos ou a agravos decorrentes do trabalho. Então, não esqueça, a saúde do trabalhador está relacionada a atividades de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica para desenvolver diversas ações com trabalhadores que se submeteram a riscos ou agravos decorrentes do trabalho, das suas condições de trabalho. E aí nós temos as diversas abrangências da saúde do trabalhador, né? Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional do trabalho, avalia o impacto que as tecnologias provocam à saúde, tem diversas abrangências da saúde do trabalhador na Lei 8.080. Na verdade, são 8 abrangências que você aí precisa dar uma lida. E aí chegamos no ápice da aula. O ápice do nosso conteúdo de hoje e o ápice da Lei 8.080 são os princípios e as diretrizes do SUS. Só para vocês terem esse entendimento, foram posteriormente, né, ao longo da implantação do SUS, foram desenvolvidos inclusive políticas voltadas para a implementação prática dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Daí a grande importância, gigantesca importância desses princípios e diretrizes do SUS serem cumpridos. E aí nós temos hoje, no artigo 7º da lei, 14 princípios e diretrizes, ok? Esses 14 princípios e diretrizes estão listados em 14 incisos. Existem incisos que ainda contêm outros princípios, ou seja, mais de um princípio. E aí é importante que você estude muito, porque a questão ela pode ser cobrada de diversos aspectos. Eu vou passar aqui com vocês, ela pode ser cobrada na ideologia, né, na perspectiva de segregar os princípios do SUS em princípios doutrinários e princípios organizativos. Eu tenho aqui 3 princípios ideológicos do Sistema Único de Saúde que você decora facilmente. Olha a letra U, I, E. São 3 vogais. Universalidade, integralidade e equidade. São princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Mas também nós temos diversos princípios organizativos ou operativos. Também a questão pode chamar de operativo, tá? E que são, né, os principais: descentralização, regionalização e hierarquização. Mas nós temos a municipalização, nós temos a participação da comunidade, né? Descentralização ou comando único, tanto faz. Eles chamam também de comando único ou descentralização. E temos aqui, além disso, um outro princípio organizativo do Sistema Único de Saúde, que é estabelecido em um documento chamado ABC do SUS, que é a complementaridade do setor privado. Que o setor privado pode complementar as ações do Sistema Único de Saúde. Você até já me ouviu falar disso lá no começo da nossa aula, tá? Então, é importante que você observe em que aspectos a sua questão vai falar. Se ela vai falar de forma mesclada, misturando todas as legislações e documentos, se ela vai falar somente com base no artigo 7º da Lei 8.080, se ela vai falar em princípios organizativos ou doutrinários, tá? E temos aí todos os princípios, né? O que o caput diz? As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou os conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes lá da Constituição, do artigo 198, obedecendo ainda a esses seguintes princípios. Aí nós temos a universalidade, a integralidade, a preservação da autonomia, a igualdade da assistência, o direito à informação, a divulgação de informações, a utilização da epidemiologia, a participação da comunidade, a descentralização político-administrativa, a ênfase na descentralização dos serviços para os municípios, ou seja, o princípio da municipalização, regionalização, hierarquização, integração, né, de ações de saúde, meio ambiente, saneamento básico, conjugação de recursos,
capacidade de resolução ou princípio da resolutividade do SUS, organização de serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, e o novo princípio, que também nós já falamos lá em cima, que é o princípio que eu chamo de princípio da violência doméstica, né? Que ele diz o seguinte: organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral. Esse serviço deve garantir, entre outros, o atendimento, o acompanhamento psicológico e as cirurgias plásticas reparadoras. Lembre desse princípio, tá? Porque esse princípio ele já caiu em diversas provas de concurso e é importante que você tenha ele na mente na hora da sua prova. Então, dando só mais uma passeada aí para vocês verem os princípios do Sistema Único de Saúde e vamos resolver mais uma questão. Olha a questão de 2020 da banca IBFC. A questão foi da EBSER e ela diz o seguinte, 2 pontos. Vamos lá, né, pessoal? Força aí, tem muita coisa para a gente ver ainda, tem muito trabalho para fazermos juntos. Olha só, a Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. No seu artigo 198, as ações dos serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único. Esse sistema é organizado de acordo com as seguintes diretrizes. Olha só, é interessante, né? Que ele vai falar de diretrizes, certo? Do Sistema Único de Saúde, e você lembre que ele falou do artigo 198. No entanto, na Lei 8.080, também nós temos as diretrizes constitucionais. Então, é importante que você não esqueça que pode ser que a sua prova coloque lá no enunciado a Lei 8.080, mas pergunte ou fale a palavra diretrizes de alguma forma. Essa daqui, ela colocou o artigo 198 e perguntou sobre as diretrizes do Sistema Único de Saúde, embora tenha relatado ainda lá no início do enunciado sobre a Lei 8.080. Para quem não lembra, as diretrizes constitucionais do Sistema Único de Saúde são descentralização, atendimento integral, certo? E participação da comunidade. Eu tenho aqui rede, regionalização e hierarquização. Errado. Universalidade, integralidade e igualdade. Também errado. C. Atendimento integralizado, descentralização e obrigatória participação da comunidade. Esse eu vou segurar aqui, o item C. Vou ler o restante. Item D. Hierarquização, descentralização e igualdade. Hierarquização nem igualdade existem, né? Dentre as diretrizes do artigo 198. Descentralização, integralidade e equidade. O que nós temos no artigo 198 é o atendimento integral. A integralidade como princípio lá da Lei 8.080, não. E a equidade também não. Então, diante disso, só me resta o item C. Mas, professora, não está da forma que está na Constituição, é atendimento integral e é participação da comunidade, não tem essa história de obrigatória. Não, mas ele não está errado, a banca não está errada. Ela colocou com um texto um pouco diferente para tentar tornar a questão um pouco mais difícil, mas não conseguiu, ok? Você que estuda de verdade, você sabe que eles vão tentar dificultar um pouco as coisas para você se confundir e errar uma questão relativamente fácil, mas você não vai, né, errar de forma nenhuma. E tem C de coisinha linda, é o gabarito da nossa questão. Vamos seguir. Tem mais uma aqui. Eu gosto muito da VUNESP. Eu tenho mais uma questão da VUNESP para trabalhar com vocês. E a nossa questão, essa questão, eu achei uma questão bastante interessante. Entenda que a VUNESP não é porque ela vai fazer prova, por exemplo, questões para nível médio técnico, técnico de enfermagem, que ela vai fazer essa diferenciação toda de nível de dificuldade. Ela pode colocar uma questão
um pouco mais trabalhosa, um pouco mais difícil para profissionais de nível médio. Não é porque a questão é ou não é de nível superior que ela tende a ser mais difícil. A tendência seria essa, mas a VUNESP ela não trabalha dessa forma. Ela coloca diversos níveis de dificuldade, independente da categoria profissional. Ela gosta muito de cobrar, né, com um nível de dificuldade um pouco mais elevado. Vamos a essa questão. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição, dentre os princípios doutrinários da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa correta. Se você for ao pé da letra dessa questão, você já vai lembrar, olha, se ele está pedindo princípios doutrinários, ele vai falar de universalidade, de equidade e de integralidade. Ok? Concorda comigo? Então, eu já vou separar aqui. Ou o gabarito vai ser o item A, ou o gabarito será o item B, ou o gabarito será o item E. Deu para entender, gente? Daí, você já anula 2 itens, o C e o D. Por quê? Porque você já sabe quais são os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Vale agora, cabe agora a nós casarmos o princípio com a definição. Então, vamos lá. Item A. Universalidade. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas. Então, lembra lá. Universalidade faz relação com acesso. Então, a saúde é direito de cidadania de quem? De todas. Todas as pessoas, a todas as pessoas deve ser garantido acesso. Então, olhe só aqui as palavras-chave, né, da universalidade. Sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, de raça, de ocupação ou de outras características sociais ou características pessoais. Então, o item A já é um grande item da nossa, né, questão de número, acredito que é a terceira ou quarta questão que nós estamos resolvendo aqui na sequência. Então, eu já tenho aqui corretinho. O item B diz assim, equidade, ou, aliás, integralidade. O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades, apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços de saúde. As pessoas não são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, integralidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Gente, isso não é o princípio da integralidade. Esse é o princípio da equidade. Eu vou até mudar aqui para caneta, sair do marca-texto. Item C, universalização. Esse princípio considera as pessoas como um todo. Gente, o princípio que considera as pessoas como um todo não é a universalização, é a integralidade. Então, o item C também não é. Item D, comando único. Os serviços devem ser organizados em nível decrescente de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica. Gente, eu estou falando aí de regionalização e hierarquização, não de comando único. E temos, no fim, equidade, é redistribuir poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Com relação à saúde, a equidade objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. Na verdade, isso aqui não é equidade, isso é descentralização e comando único. Ok? Então, diante disso, temos como gabarito oficial o item A de aprovado e de aprovado. E, por fim, mais uma questão do artigo 7º, vamos chegar aqui no suprassumo, né, da Lei 8.080. Vou continuar, né, em um próximo encontro, a finalização. Por quê? Porque se nós fizermos toda a lei em uma aula só, fica um pouco mais difícil de você conseguir aprender tantas informações. Então, fique ligado
que você, em breve, será sinalizado por meio desse canal do YouTube da finalização da Lei 8.080 e todas as atualizações, né? Até 2022, então, é lei atualizadíssima, é aula completa. Vamos lá. VUNESP, mais uma questão de 2020. Essa questão ela tem um outro aspecto que pode também ser cobrado na sua prova. Olha essa questão como é interessante. TS, sexo masculino, 51 anos, foi vítima de um grave acidente automobilístico. Foi levado ao serviço de saúde de urgência, onde teve garantido o atendimento imediato por meio da classificação de risco. No âmbito do Sistema Único de Saúde, a situação descrita é fundamentada pelo princípio. Qual é o princípio que fundamenta essa situação? Vamos lá. Ele está dizendo que ele teve o atendimento garantido e o atendimento imediato por causa da classificação, através da classificação de risco. E classificação de risco, gente, vamos entender o que é a classificação de risco. É você entregar, fornecer atendimento mais rápido, mais imediato, mais urgente a quem mais precisa desse atendimento. Então, a equidade, a igualdade com justiça está totalmente envolvida nesse caso. Por quê? Porque ele relata que o paciente ele foi atendido dentro da sua necessidade através da classificação de risco e o atendimento foi imediato, ok? Então, esse princípio é o princípio da equidade. Dica importante para você, gabarito item A. A banca VUNESP, se a sua prova for desta banca, ela tem predileção por dois princípios. Princípio da equidade e princípio da integralidade. Em 90% das questões de princípios e diretrizes cobrados por esta banca, ela tem predileção por esses dois princípios do SUS, ok? Então, gente, vou ficar por aqui. Em uma próxima aula nós vamos continuar e finalizar, fechar essa lei 8.080 a partir do artigo 8º até o artigo 55 da lei, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha podido ajudar vocês nesses aspectos principais da legislação e espero que vocês estejam aqui no nosso próximo encontro, ok? Um abraço, forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.